falando ao coração. Bom dia! Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Hoje, excepcionalmente, eu vou com você até às 7h45. De 7 às 7h45, porque a Band vai transmitir um jogo de futsal aí depois desse horário. Portanto, nós temos só 45 minutos para passarmos juntos. Mas vamos aproveitar esse tempo para falar muita coisa. Coisas que alegram o coração, coisas que alegram a alma, coisas que atendem aos nossos mecanismos carenciais, coisas que podem contribuir para o nosso crescimento e para a nossa alegria. Falando ao Coração existe para que você possa viver mais perto de Deus e desfrutar do melhor que Ele tem para cada vida. E para você não será diferente. Fica comigo aqui, faça desse tempo de hoje um tempo especial de encontro com Deus, de comunhão, um culto especial diante de Deus, para que você possa, ao começar o dia com Deus, ter um dia inteiro de muita paz, de muita alegria, de muitas bênçãos e de muitas vitórias. Assim é o Falando ao Coração. Faça dele como se fosse uma caminhada. E nessa caminhada nós vamos juntos falando sobre Jesus, suas bênçãos, seus milagres, suas maravilhas e recebendo dele algo novo e precioso para que tenhamos um viver saudável, um viver forte, um viver feliz, um viver de conquistas, um viver de realizações. Deus te ama e quer a cada dia te proporcionar experiências bonitas, gloriosas e importantes também. No programa de hoje eu tenho 3 mensagens para compartilhar com você, mas vai dar tempo? Vou tentar. 3 mensagens. Primeira mensagem, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 9. Segunda mensagem de hoje, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Terceira mensagem de hoje, Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17, terceira mensagem, 2 Crônicas 7, 1, segunda mensagem, e Deuteronômio 1, 9, aliás, 1, 19, primeira mensagem de hoje. Fica comigo aqui e atento, porque cada palavra, cada quadro, cada momento que passamos juntos serão especiais de Deus para a sua vida. Atenção, 3 orações eu tenho para fazer com você. Primeira oração, para abençoar sua vida. Segunda oração, para você que está doente. Terceira oração, a oração do altar da intercessão. Para essa terceira oração, eu preciso do seu nome aqui, porque eu quero apresentar o seu nome diante de Deus, colocando-o no altar, crendo que Deus vai estender a mão e operar aquele milagre importante e maravilhoso para a sua vida. Atenção para o que eu quero te dizer agora. Está circulando nos jornais do Brasil inteiro uma notícia em que nela está dizendo que o Ministério Público Federal entrou com uma ação para retirar da cédula, ou seja, do nosso dinheiro, aquela expressão, Deus seja louvado. O Ministério Público está com essa ação, dizendo que a nação não pode se envolver em práticas religiosas e que é necessário tirar essa expressão religiosa. Talvez o Ministério Público não saiba que 97% da nação brasileira crê em Deus. Será que essa quantidade de pessoas, 97% da nação que crê em Deus, não pode ver escrito nessa cédula que nós carregamos no bolso, que nós recebemos no pagamento do salário, que todos os brasileiros que creem em Deus esforçam para ganhar, será que não pode ver escrito esta expressão, Deus seja louvado? O presidente do Senado, ex-presidente da República, Sarney, ele disse assim, diante desta notícia, isso é falta do que fazer. Quando a gente vê o Brasil inteiro envolvido em tanta violência, e o que é motivador da violência? A proliferação da droga. Você veja São Paulo, veja Goiânia, veja as capitais brasileiras e agora até as pequenas cidades. E por que não dizer no campo também?
Ao invés das autoridades judiciais se preocuparem com assuntos como esse, ficam preocupando em tirar de uma moeda que dá o certo, que em 1986 foi impresso pela primeira vez esta frase, e que a partir daí o Brasil só cresceu, a moeda só estabilizou, porque nós vemos aí a mão de Deus estendida também, não é fruto só de trabalho de economistas inteligentes, mas é porque Deus está à frente de tudo. Porque começou lá na Constituição, quando foi promulgada, veio a expressão, sob o poder de Deus, sob as bênçãos de Deus. Veja, começou ali. Depois, imprimiu-se na moeda essa expressão, Deus seja louvado. Em tudo, nós estamos procurando dizer a esta nação que existe um Deus que pode todas as coisas e que faz todas as coisas. Agora, por favor, vem um Ministério Público Federal, composto de homens inteligentes, preparados, que enfrentaram um concurso. Perder tempo em ficar formalizando um processo, acompanhando um processo, defendendo um processo, prolatando um processo, para simplesmente retirar esta expressão, olha, infelizmente, isso é, como disse Sarney, falta do que fazer. É melhor atuar nas áreas que são necessárias do que ficar. Nós, os evangélicos, nós, as pessoas que cremos em Deus, aí estão os católicos, estão diversos segmentos religiosos, somos veemente contrários à expressão desta frase. E eu conclamo ao povo brasileiro a usar as redes sociais, emitir e-mails para os seus deputados, senadores e as autoridades brasileiras, mostrando a sua revolta, a sua contrariedade em retirar da nossa cédula brasileira esta expressão, Deus seja louvado. Que Deus possa nos dar graça e perdoar-nos como brasileiros por termos instituições que estão sempre procurando colocar alguma cunha, algum calço, algum impedimento para a expressão da fé do povo brasileiro. Nós cremos em Deus, o povo brasileiro crê em Deus, e você que me assiste, que crê em Deus, não fique calado diante disso. Abra sua boca e vamos confrontar essa situação, vamos protestar contra esta situação, não vamos permitir que esta expressão seja retirada da cédula brasileira e nem tampouco da nossa Constituição Federal. Que Deus possa nos abençoar gloriosamente e poderosamente também. Olha, para fazer o Falando ao Coração, eu preciso da sua ajuda. Por isso, a cada programa, eu tenho pedido aqui a vocês para virem me ajudar a fazer esse programa. Ser um evangelista associado. Nós estamos vivendo nestes 43 dias que começaram no dia 15, um tempo de resgate, campanha do resgate. E nós escrevemos um livro, 43 dias de resgate de Deus para a sua vida, e estou enviando esses livros para todos os nossos evangelistas associados. E se você ainda não é, passe a ser a partir de hoje, você vai receber esse livro também para que você possa ler, ser edificado, ser fortalecido e possa viver uma fé viva naquele que pode todas as coisas. O Falando ao Coração existe para que você possa viver cada dia mais perto de Deus. Deus quer fazer obras importantes e gloriosas no seu viver. Durante o programa de hoje, portanto, fica atento, como já disse, vou terminar às 7h45, porque a Band vai transmitir um jogo de futsal, e assim nós vamos aproveitar, juntando mais essas peças de cada momento, e vivermos intensamente as bênçãos de Deus. Fica ligado e atento, eu chamo rápido o intervalo, na hora que eu voltar. Aliás, vou ministrar a primeira mensagem antes do intervalo. Leia comigo Deuteronômio, capítulo 1, versículo 19. Deuteronômio 1,19 diz assim: Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Cádiz Barneia. Se você ler a tradução,
tem um grande significado. Diz que é encruzilhadas da vida. E quantas vezes você se encontra numa encruzilhada? O povo de Israel estava nessa situação, numa encruzilhada. Foram mandados 10 espias para olhar a terra que haveria de ser possuída. Estes 10 foram, voltaram. 2 deles falaram de coisas boas da terra, mas 8, a grande maioria, falou que a terra tinha gigantes, que a terra tinha uns fenômenos lá, que ela abria a boca de vez em quando e engolia todo mundo, uma série de outras coisas. Aquilo criou no coração do povo uma dúvida muito grande. E agora? Ir em frente? Ficar aqui? Ir para a direita? Ir para a esquerda? Eles estavam em Cádiz Barneia, lugar das encruzilhadas. Quantas vezes você está num lugar como esse, lugar de encruzilhadas? Cádiz Barneia. Não sabe se continua no casamento ou se termina. Não sabe se casa ou se continua solteiro. Não sabe se estuda ou para de estudar. Não sabe se trabalha ou para de trabalhar. Não sabe se continua no Brasil por causa dessa situação toda ou sai daqui e vai para outro lugar. Isso é Cádiz Barneia na sua vida, lugar de encruzilhadas. Mas para aquele povo houve uma saída, porque aqueles 2 homens que viram as coisas boas eram homens de Deus, Josué e Caleb. E aí, ao dizer daquilo que tinham visto, conseguiram convencer o povo de que a terra era boa, a terra era grossa, ou seja, era uma terra fértil, era uma terra que produzia muitos frutos, era a terra da promessa de Deus. E nós precisamos sempre identificar qual é a terra da promessa de Deus, porque se vivemos debaixo da promessa de Deus, não há gigante que possa impedir a felicidade, não há fenômeno sobrenatural que possa querer abrir a terra e engolir as pessoas vivas, não há nada que possa impedir. Lembra quando Ló e Abraão se dividiram? O Abraão disse para o Ló: você escolhe a terra que você quiser ir. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. A Bíblia diz que Ló escolheu a terra que à vista era melhor. E Abraão ficou a terra que à vista era pior. Mas o pior com Deus será muito melhor do que aquilo que aparentemente parece ser melhor. E na encruzilhada da vida você precisa ficar com Deus, porque Deus tem o melhor para o seu casamento, Deus tem o melhor para a sua vida profissional, Deus tem o melhor para a sua vida emocional, Deus tem o melhor para a sua vida geográfica, Deus tem o melhor para o seu viver em todas as áreas. E é aí que entra a importância de olhar para Deus. Enquanto 8 espias olharam para os gigantes, olharam para os fenômenos sobrenaturais da terra, olharam para as dificuldades aparentes, 2 homens, Josué e Caleb, olharam para o Deus que promete e cumpre, para o Deus que protege, para o Deus que abençoa, para o Deus que dá a vitória. E assim, eles prosseguiram, deixando a encruzilhada, prosseguiram no rumo certo, na promessa de Deus, na direção de Deus, e chegaram na terra prometida, estabeleceram as tribos, e essa nação prosperou. E apesar de, no transcorrer da história, existirem tantas perseguições contra o povo de Israel, Deus tem um compromisso especial com este povo, firmado lá com Abraão. E esse compromisso continua valendo até hoje. E esse povo é próspero, esse povo é abençoado, esse povo é vitorioso. Por quê? Deixaram a encruzilhada da dúvida e partiram para o caminho da fé. E é justamente isso que você tem que fazer. Quando você suscita dúvidas sobre qualquer direção a dar na sua vida, você coloca-se numa encruzilhada, Cádiz Barneia. Mas quando você abre o coração para colocar a sua fé naquele que pode todas as coisas, você deixa a encruzilhada da dúvida, entra no caminho da fé e alcança a sua vitória preciosa e gloriosa no nome de Jesus. Eu chamo agora sim um rápido intervalo,
Volto em seguida para orar com você, para ministrar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, para que você deixe as encruzilhadas da vida e entre no caminho da fé e viva uma vida feliz, abençoada e vitoriosa. Não saia daí, porque volto rápido para orar com você aqui no Falando ao Coração. Falando ao Coração. O Santuário Betel abre as portas do seu novo templo de comunhão e adoração no setor Bueno. Reuniões pela manhã e noite, segunda às 8h20 da manhã, terças, quintas e sábados, sempre à noite. Telefone 62-3221-0000. Site igrejabetel.com.br. Deus tem uma bênção para você. Venha e faça-nos uma visita. Avenida T8 com T3, setor Bueno. Falando ao Coração. Agora são 7h16 minutos e eu estou com você através do Falando ao Coração. E com você eu vou até às 8, falando das bênçãos, dos milagres e das maravilhas de Deus. Você já ligou para colocar o seu nome no altar da intercessão? Ainda não? Faça como muitos já ligaram hoje. Ivan e Wendel de Goiânia, também Vânia e Mário Sérgio de Águas Claras no Distrito Federal, também Maria Luísa e Cleiton de Goiânia, Júlia Teixeira e família de Goiânia, também Elielma Carvalho e Francisco de Assis e família de Hidrolândia, Goiás, Niebla, será que é assim? Nair, Tiago, Natália e João Modesto de Goiânia, Ana Luísa Duarte de Goiânia e Nair Inês Moral de São Luís do Maranhão, ambas estão aniversariando hoje, meus parabéns. Parabéns, Ana Luísa, parabéns, Nair, que essa data repita muitas e muitas vezes e que a vida de vocês seja marcada por conquistas, realizações e muitas bênçãos. Parabéns, Deus abençoe a vida de vocês e muitos anos de vida. Recebo a ligação de tantas pessoas, olha aqui, Francisco e família, Sebastião, Moacir, Jaqueline, Sônia, Aldair, Márcio, Sandra, todos de Porangatu, Goiás, Cleide, Euler, Jana, Júlia, Tiago, Diogo, Ilusca e família, Marco, Jaqueline, todos de Goiânia, e assim eu não consigo ler todos, porque hoje eu tenho que correr mais, mas na hora da oração eu apresento todos diante de Deus. Vamos orar? Oro por você que está na encruzilhada da vida, sem saber que rumo dar na sua caminhada. Se vai para a direita, para a esquerda, se fica parado, se vai em frente, se muda de rumo, é Deus que vai te dirigir. Ore comigo. Senhor, quero neste instante apresentar a Ti todas as pessoas espalhadas por todo este Brasil que agora estão orando comigo, buscando a Tua direção, buscando a Tua unção, buscando a Tua proteção, buscando a Tua bênção. Sê, Senhor, com cada um. Manifesta o Teu poder na vida dos Teus filhos, opera milagres e maravilhas e tira, Senhor, dos corações toda dúvida, para que todos possam crer e confiar e, deixando as encruzilhadas da vida, trilhar o caminho certo que os leva a Deus, que é o próprio Jesus. Assim, Senhor, sê com os Teus filhos. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Você já é um dos nossos evangelistas associados? Quem atendeu meu apelo ontem foram as seguintes pessoas: Isabel Cristina de Almeida de Nova Olinda, no Tocantins, Teonísia Pontes de Goiânia, Ana Lúcia de Melo do Rio de Janeiro, Elidalete Pereira de Almeida de Alvorada, Rio Grande do Sul, Cassimira Alvino Teixeira de Goiânia, Maria de Lourdes Lopes de Natal, no Rio Grande do Norte, Cândidos Barros Cavalcante de Manaus, Dircilene Rocha Machado de Aparecida de Goiânia, Eliane Mamed de Andrade do Rio de Janeiro, Orlanda Ferreira da Paixão de Anápolis, Marli Peixoto dos Santos de Goiânia. Minha gratidão a todos vocês que, atendendo o meu apelo, vêm me ajudar a fazer este programa. Não imagina o bem que vocês fazem a Deus, a sua obra, ao seu reino, ao povo brasileiro e até a você, porque
Você está trazendo com isso bênçãos para você e levando bênçãos para muitas outras pessoas. Se você que me assiste ainda não é um evangelista associado, venha ser a partir de hoje e Deus vai te abençoar, Deus vai operar poderosamente na sua vida e te proporcionar muitas conquistas e muitas realizações. Entre os nossos evangelistas associados estão aniversariando hoje Sebastião de Paula Filho de Goiânia, Maria Madalena da Costa de Goiânia, Juliana Almeida de Oliveira de Goiânia, Ronaldo de Souza Cardoso de Goiânia, Maria José Monteiro de Araújo de Manaus. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e que Deus também esteja recompensando a disposição de vocês de me ajudarem a fazer este programa. Deus vos abençoe e guarde a cada dia e proteja e que vocês sejam prósperos, vitoriosos e felizes. Atenção, a programação da Betel é a seguinte: domingo, 10h30 da manhã, culto especial de louvor e adoração a Deus. Domingo, 7 da noite, outro culto. Segunda-feira, 8h20 da manhã, oração dos pais pelos filhos. Terça-feira, 8 da noite, culto especial da campanha do resgate. Participe do segundo culto. E quinta-feira, 7 da noite, culto de libertação. Sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, pronto socorro espiritual. Sábado, 7 da noite, culto para jovens e adolescentes. E 9 da noite, culto para solteiros adultos. Compareça na Betel, viva conosco na Betel e você estará desfrutando do melhor de Deus para a sua vida. O tema da campanha do resgate de hoje é Resgata, Senhor, a alegria do viver. Eu quero pedir para que a mão de Deus esteja estendida sobre você, para que você tenha prazer na vida, para que você tenha satisfação na vida, para que você tenha uma vida com qualidade. Deus te fez, Deus te deu o dom da vida e é importante que você reconheça esta bênção e a cada dia saiba que viver é um privilégio, viver é uma bênção, viver é uma dádiva de Deus e que você possa viver sempre na unção do Senhor, na vitória do Senhor e que a vida para você seja graciosa e maravilhosa e que a mão de Deus esteja estendida sobre você para que você possa resgatar este tão importante privilégio e, com alegria, levar uma vida frutífera, abençoada e vitoriosa também. Vou chamar mais um rapidíssimo intervalo e volto em seguida para orar com você que está doente, enfermo e também ministrar mais uma mensagem bíblica ao seu coração. Fica ligado e atento, o programa hoje termina às 7h45, mas eu estou correndo para que eu possa cumprir toda a programação e deixar você na bênção de Deus, sempre no nome de Jesus. Falando ao coração. Você que está deprimido, macumbado, ouve vozes com problema nas áreas sentimental, financeira, profissional, familiar, está debaixo de maldição, venha receber um aconselhamento e uma oração de libertação por homens e mulheres de Deus que estarão de plantão te esperando. Santuário Betel, Avenida T8 com a T3, Setor Bueno. Eu e minha equipe estamos esperando você todas as quintas-feiras, culto de libertação, todas as sextas-feiras, pronto socorro da alma. Falando ao coração. Agora são 7h27, estamos juntos aqui no Falando ao Coração. E juntos nós vamos até às 7h45, excepcionalmente hoje. Mas normalmente nós vamos até às 8h. Mas hoje, por causa de um jogo de futebol aí da Bandeirante, nós vamos terminar 15 minutos antes. Os temas da campanha do resgate para o final de semana são os seguintes. Na sexta-feira, o tema é resgate da autoestima. Às vezes você fica pensando que não tem o valor que tem, que não tem a importância que tem. E com isso você se autodesvaloriza, você fica pensando que não é nada, que não consegue nada, que você é um fracassado. Mas você precisa aprender que Deus te fez para você ser vitorioso. Você é um projeto vitorioso de Deus.
O que é necessário é você vencer a indiferença, vencer a incredulidade, vencer a mornidão espiritual e caminhar em frente, sabendo que Deus vai te dar a vitória. E você foi feito sem cópia, você é o único. O tema do resgate, da campanha do resgate, no sábado é resgate dos bens perdidos. Não sei o que tomaram de você, que você perdeu no transcorrer da sua vida. Seja bens morais, bens espirituais ou até bens materiais. Mas você pode buscar em Deus o resgate destas coisas, porque Deus te faz herdar coisas importantes, impressionantes e gloriosas e quer que você seja feliz. O tema da campanha do resgate no domingo é resgate da capacidade de confiar. Aprenda a confiar em Deus. Viva uma vida de fé em Deus e você estará desfrutando do melhor das bênçãos de Deus na sua vida. E a cada dia você terá importantes experiências com Deus. Faça a campanha do resgate e deixa Deus te abençoar poderosamente e maravilhosamente também. Vamos orar? Você está doente? Está enfermo? Abra o coração agora. Ore comigo, creia no milagre. Deus vai te abençoar. Senhor, apresento diante de Ti nesta hora todas as pessoas que onde estão sofrendo, enfermas, acamadas, hospitalizadas, onde quer que estejam. Elas oram comigo e elas estão impondo as mãos sobre as enfermidades, porque nós estamos agora juntos nesta oração, repreendendo todo o mal, toda a doença, repreendendo todo o espírito de enfermidade e declarando a cura do Senhor na vida de cada um. Manifesta o teu poder e a tua glória e opera milagres, porque eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a segunda mensagem de hoje. Leia comigo o segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Você é uma pessoa que ora? Nós devemos orar ao levantar, orar ao deitar. Devemos orar diante das refeições. Devemos orar quando vamos fazer uma viagem. Devemos orar quando vamos tomar uma decisão. Devemos orar quando estamos fracos. Devemos orar quando precisamos. E devemos orar quando tudo vai bem, para que Deus possa manter a nossa vida de vitória e de bênçãos. Você gosta de orar? Se não gosta, peça a Deus para resgatar na sua vida esse prazer de orar. Conta-se que um missionário foi convidado para um almoço na casa de um casal. Chegando até lá, ele chegou mais cedo um pouco. O marido daquela casa disse àquele missionário: olha, o almoço vai demorar ainda uma meia hora, mas fica tranquilo, é um prazer tê-lo na nossa casa. Ele perguntou: tem um quarto aqui que eu possa ocupar para que eu possa orar nessa meia hora? O dono da casa, o marido daquela esposa que preparava o almoço, disse: olha, tem esse quarto aí. Abriu a porta, ele entrou, ajoelhou e ele disse: daqui meia hora o senhor me chama. Quando terminou a meia hora, ele olhou no relógio, meia hora cravada. Ele foi lá, abriu a porta, olhou, o missionário estava orando, mas num semblante tão divino, tão especial, que disse: é um crime eu interrompê-lo nessa comunhão que ele está com Deus. Fechou a porta, esperou mais meia hora, o almoço já estava pronto. Esperou mais meia hora, foi lá, abriu a porta, o homem continuava naquela mesma feição de alegria e de comunhão com os céus. Ele disse: não vou chamar, vou dar mais meia hora. Fechou a porta, esperou mais meia hora, foi lá, abriu a porta, olhou, parecia que o homem estava mais ainda perto de Deus, numa alegria, numa oração fervorosa. Ele disse: não posso interrompê-lo. Fechou a porta, esperou mais meia hora. Quando completaram 2 horas, a mulher disse: mas se você não chamá-lo, o almoço vai ficar sem sentido. Ele veio para almoçar conosco e eu já esquentei o almoço 3 vezes. E se você não chamá-lo, como é que vai ser? Ele disse: o jeito é chamar. Entrou, aliás, abriu a porta, entrou e bateu no ombro do missionário. Quando ele bateu no ombro do missionário, o missionário olhou para eles: já passou a meia hora? Eles já passaram 2 horas. Então, veja, nós precisamos de ter prazer na oração. Aquele missionário tinha uma oração com tanto prazer que
2 horas para ele pareceu menos de meia hora, porque na presença de Deus há alegria abundante, vitórias a cada dia e bênçãos que não findam. E nós precisamos de resgatar na nossa vida esta alegria de orar. O texto bíblico diz, e acabando Salomão de orar, olha só, manifestou-se a glória de Deus, porque oração para ser terminada precisa ser começada. Tem gente que nunca termina uma oração, por quê? Nunca inicia, nunca começa, nunca faz uma oração. Nós precisamos entender que a oração é a vontade da terra chegando a Deus, é a necessidade humana sendo apresentada diante de Deus, é o clamor de cada cristão a Deus por milagres e maravilhas. Como a Bíblia diz que nós devemos clamar, que Deus vai responder, nós devemos pedir, que Deus vai atender, nós devemos bater, que a porta vai abrir. Nós devemos aproximar de Deus, porque Ele vai aproximar-se de nós. Significa que a oração é o caminho mais curto para que você possa chegar a Deus. Tenha uma vida de oração e seja alguém feliz, alguém abençoado, alguém vitorioso. Chamo mais um rapidíssimo intervalo. Na volta eu ministro mais uma mensagem e faço com você a oração do altar da intercessão. Liga para mim, coloca o seu nome no altar e deixa Deus te abençoar poderosamente e maravilhosamente também. Falando ao coração. Mas eu escolho Deus. Jovem, você que está nos assistindo. Jovem, você que está nos assistindo neste momento, quero convidá-lo a participar do nosso culto, que ocorre todos os sábados aqui no Santuário Betel, situado na Avenida T3 com a T8, setor Bueno, das 19 horas às 20h30. Vem! Falando ao coração. Agora são 7 horas e 37 minutos. O Falando ao Coração de hoje vai com você até às 8, aliás, até às 7h45, porque hoje eu vou terminar 15 minutos mais cedo, mas Deus até lá tem muitas bênçãos para você. Você já ligou, colocou o seu nome no altar da intercessão? Faça como Maria de Lima, João Albecíria e família de Rio Branco, no Acre. Faça como Isabela Lima, Érica de Jesus e Neire de Goiânia. Faça como Vitor de Jesus Rodrigues de Goiânia, inclusive o Vitor está aniversariando hoje. Meus parabéns, Deus te abençoe, muitos anos de vida. Faça como José Gonçalves de Anápolis, Goiás. É o cantor? Eu conheço em Anápolis, José Gonçalves cantou, que cantava aquela canção, Sião, cidade tão linda. Se é ele, um abraço ungido para você. Se não é, se alguém o conhecer, dê o meu abraço a ele. José Gonçalves de Anápolis, liga também para colocar o seu nome no altar da intercessão, entre tantos outros nomes que eu recebo aqui. Que Deus possa, na hora do altar da intercessão, estender as mãos sobre todos vocês e operar milagres e maravilhas na vida de cada um. Vamos para a terceira mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Hebreus, capítulo 11, versículo 7. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7. Diz assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé é para nós um exemplo de fé e perseverança. Muita gente tem fé, mas não tem perseverança. Alguns já têm a perseverança, mas não têm a fé. Nós precisamos de aprender a conjugar estas duas coisas. Veja, Noé recebeu uma ordem de Deus para construir uma arca. Levou 120 anos para construir.
Primeiro ele creu naquilo que Deus disse. Olha, construa a arca porque vai acontecer um dilúvio. Então isso é fé. Depois ele disse, construa a arca. E ele levou 120 anos para construir a arca. Isso é perseverança. Você um dia abraçou a fé em Cristo. Abraçou uma fé viva em Deus. No transcorrer do tempo, talvez já passaram 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, alguns meses. Não interessa o tempo. O segredo da vitória é a perseverança. Noé foi fiel até o fim. Recebeu críticas, zombarias. As pessoas passavam por ele e diziam que ele estava louco, que ele tinha perdido a sua sanidade mental. Mas ele estava mais saudável do que nunca. E assim, confiando em Deus, concluiu a arca, guardou nela os animais, guardou nela toda a sua família. Aconteceu o dilúvio e aqueles que criticaram agora batem na porta dizendo, socorre-nos, Noé. Mas Deus fechou a arca por fora e não permitiu que Noé abrisse aquela arca para quem quer que seja. Aí está a vitória da fé, somada à perseverança, e este é o segredo que eu quero compartilhar com você e ministrar ao seu coração, para que você viva uma vida de fé, mas seja também perseverante, crendo que as promessas de Deus não falharão na sua vida. Na hora certa, cada uma acontece e você será feliz, abençoado, protegido e vitorioso. Prepare-se, eu volto em seguida para orar com você no altar da intercessão. Quero com alegria apresentar agora, diante de Deus no altar, depois de ungir a minha mão, os nomes de todos vocês que ligaram no transcorrer do programa de hoje. É assim, eu apresento todos os nomes diante de Deus, crendo naquilo que Deus promete na sua palavra e vendo pelos testemunhos que tenho recebido muitos milagres que têm acontecido na vida de tantas pessoas. Ore você também comigo agora. Vamos lá? Senhor, a cada programa eu tenho apresentado diante de Ti centenas de nomes e tenho visto quanto o Senhor é poderoso, fiel e maravilhoso, porque tenho visto os grandes milagres acontecendo. Nesta hora tenho certeza que não será diferente. Eu apresento a Ti estes nomes e rogo, Senhor, o Teu milagre, a Tua bênção, a vitória do Senhor na vida de todas estas pessoas. Estenda, Senhor, as Tuas mãos para operar milagres agora. Onde estas pessoas estão, manifesta sobre todos o Teu poder e a Tua glória, a Tua graça e o Teu amor, e opera os milagres que cada um pede e necessita, para que todos vivam, Senhor, uma vida vitoriosa e abençoada. Sê com os Teus filhos, Pai, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Final de mais um Falando ao Coração. Hoje terminando mais cedo, mas na segunda-feira ou amanhã, sábado, domingo, para vocês que me acompanham na Rede Boas Novas, estaremos juntos às 7 da manhã para vivermos momentos intensos e maravilhosos na presença de Deus. Quero agradecer a você pela honrosa sintonia, pedir a você que ainda não é um evangelista associado para ligar para mim, tornar-se um evangelista associado e vir me ajudar a fazer este programa, contar o seu testemunho e vivermos assim juntos na fé, na esperança e na alegria de grandes bênçãos e muitas vitórias em Cristo Jesus. Fica na paz e diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Falando ao coração.